Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel Cabelos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como atender clientes. Eu já fiz um curso voltado para isso e nós aprendemos algumas técnicas que demonstram mais segurança, mais confiança e de uma forma melhor de como você vai passar uma tranquilidade melhor para o seu cliente na hora de atender ele. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer é transmitir uma segurança para o cliente para que ele se sinta seguro e mais tranquilo em fazer o cabelo conosco, né? Comigo ou com os meus auxiliares também. E lá no nosso salão, um dos primeiros passos quando você chega para fazer um atendimento qualquer, que seja de orçamento, a gente te entrega uma ficha de orçamento que ali é preenchido todos os seus dados. Com isso eu consigo ter um controle de quantas pessoas vieram por mês para fazer um orçamento comigo e o que essas pessoas gostariam de fazer, e eu já tenho uma pré-lista, um pré-contato dela salvo, que eu sei que ela tem interesse em alguma coisa do meu salão. E agora, a gente entrando um pouco mais na parte do atendimento, né, cara a cara com o cliente, tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Então assim, quando meu cliente chega, eu sempre cumprimento, um sorriso, um abraço, e sempre tento ser o mais alegre possível para criar uma empatia com essa pessoa, né? Para eu me colocar no lugar dela, me olhando como o cabeleireiro que eu estou indo lá agora fazer esse orçamento. Então, quando eu recebo ela dessa maneira, a pessoa já abre um sorriso, já se identifica um pouco mais comigo, e aí ela se torna um pouco mais aberta para falar realmente o que ela quer ou o que ela não quer. E aí eu tenho algumas formas de que eu atendo essa cliente. Quando eu quero me tornar mais íntimo dela, mais próximo, para entender um pouco mais dela, sem ter uma opinião de profissional, assim, eu sento de frente com ela, olhando olho no olho, para eu me colocar na mesma posição dela. Quando a gente faz isso, e a gente se coloca na mesma posição da pessoa, a pessoa olha para você assim como ela se torna uma pessoa normal. Então ela já está te olhando como se fosse uma amiga dela, que ela está contando para você o que ela queria fazer no cabelo dela. E a partir do momento que a gente já entendeu tudo que ela quer fazer no cabelo dela, aí sim nós temos que tomar uma posição de profissional. E é nesse momento que eu levanto da cadeira e fico em pé na frente da minha cliente, olhando olho no olho, porém não estou mais sentado nesse momento. Porque quando você está em pé falando com uma pessoa sentada, isso já se torna uma posição de autoridade. Porque várias vezes nós podemos remeter na nossa infância, né? Pô, um professor, quando ele está dando uma aula, alguma coisa, nós estamos sentados e ele está em pé. Quando nós vamos, nossa mãe briga com a gente está sentado e a nossa mãe em pé brigando com a gente. Então essa é uma posição de autoridade. Quando você está sentado e uma pessoa está em pé, você começa a olhar para ela com uma autoridade, ela falando alguma coisa que você sabe que aquilo é verdade. Então essa posição de autoridade, quando você está na frente da sua cliente em pé e ela sentada, isso se torna algo mais confiante para ela, porque ela fala, opa, peraí, ele levantou para me falar, ele sabe o que ele está falando. Então essa é uma das coisas que funcionam bastante na hora que eu quero impor alguma sugestão para ela ou exatamente o que a gente vai fazer. Tá? Muitas das vezes o cliente ele não sabe o que fazer no cabelo. Ele só olha o que alguém fez, o que a amiga fez, o que a moça da novela fez, o que as pessoas fizeram, e ela acha que vai ficar super ótimo nela. Só que às vezes não vai ficar tão bom assim, e nós como profissionais, que estamos aqui todos os dias fazendo isso, a gente sabe que não vai ficar bom, né? Então é nessa hora que eu uso esse poder para falar para ela que não vai ficar bom. E ela vai me entender por isso, tá? Porque na hora que o professor dá a bronca, ela entende, porque ela fala, opa, o professor sabe o que ele está falando. Na hora que a mãe briga, ela fala, opa, minha mãe sabe o que está falando. Então a gente vai usar a mesma coisa. Vamos levantar e falar para ela, olha, esse cabelo não vai ficar tão bom, mas eu tenho uma saída para você. A gente pode fazer isso daqui, dá uma olhadinha. Pega os seus trabalhos, mostra para ela o que você já fez, qual é a referência desse trabalho, que assim você vai ter um trabalho mais seguro e mais confiante para apresentar para ela. Como eu faço bastante mechas, então a maioria dos orçamentos que vão até o meu salão para fazer, as avaliações, elas que eu peço para vir antes de fazer o procedimento, são esses de descoloração. Então essa cliente ela chega no salão, ela preenche essa fichinha que é só um orçamento mesmo, onde tem nome, endereço, telefone, poucas coisas que eu só preciso ter aquele contato dela salvo, sabendo que ela é uma cliente potencial para mim. E dependendo do procedimento que a gente vai fazer, eu tenho um teste de mecha no cabelo, que é onde me mostra a garantia do que eu vou fazer no resto do cabelo, tá?
O teste de mecha é muito garantido, muito eficiente, porém ele não te dá 100% de confiança naquilo. Porque como a gente pega só 2 mechinhas bem finas, não pode representar 100% de todo aquele cabelo. Porém, isso já traz total segurança para o cliente, porque são pouquíssimos salões que hoje realizam esse procedimento de teste de mecha. Então, a partir daí, dessa diferença que nós temos dos outros salões, a gente é visto como alguém diferente, alguém que sabe o que está fazendo nesse cabelo. Quando essa cliente volta depois desse teste de mecha, depois que já passou e tudo, nós aconselhamos ela o que fazer, eu tenho uma ficha de anamnese capilar que ela vai me responder tudo sobre o que eu preciso. Então, a primeira página ela vai colocar o nome dela, CPF, RG, endereço, telefone, tudo. Eu já tenho um texto todo explicativo mostrando todos os procedimentos que nós vamos fazer e ela também liberando ou não o uso de imagem, né? Os direitos autorais da imagem dela. Ela assinando isso, ela libera ou não libera o uso de imagens dela. Atrás dessa folha, nós temos uma anamnese capilar um pouco mais detalhada, né? Se acontecer alguma coisa que foi voltado para algo que já existia na saúde dela, nós temos essa segurança de que ela já respondeu para a gente que já tinha isso antes de realizar o procedimento. Então a gente acaba tirando um peso da nossa consciência, mas ao mesmo tempo nós damos a tranquilidade e a segurança para ela, sabendo que tudo que está escrito ali somos o que nós vamos fazer. Se a gente fizer algo fora daquilo, ela tem uma prova, assim como se acontecer alguma coisa por fora de tudo que nós falamos, que esteja dentro dessa lista, a gente também tem uma prova. Isso tudo vai ajudar a gente em alguma hora, algum momento, que se acontecer alguma coisa no cabelo dela que a gente não falou que ia fazer, ela pode usar isso contra nós. Assim como, se a gente fizer tudo aquilo que a gente escreveu que ia fazer e tá tudo certinho sobre a anamnese capilar dela e ela dizer que a gente fez alguma coisa que não estava lá, a gente também tem a prova disso, porque tá com o nome dela, a assinatura e todos os dados inteiros. Então, com essas coisas, a gente acaba demonstrando melhor para o cliente a nossa segurança com o nosso trabalho, tá? Eu vejo vários salões que eles não tratam o cliente da avaliação ou o próprio cliente que vai no salão já de uma boa maneira, como se ele fosse o único cliente que estivesse ali com todos os centros das atenções. Os valores do nosso salão são esses: criar uma experiência para o nosso cliente e não um atendimento qualquer. Porque por mais que ela não vá fazer o cabelo no meu salão, ela vai sair de lá tendo uma experiência de um salão bom, tá? Aquele salão que acolheu ela, aquele salão que ofereceu para ela as coisas que tinha, aquele salão que entendeu a dor dela e tentou resolver esse problema. Então, por mais que ela não faça, ela nos tem como referência. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo é esse lance da empatia, né? Quando a gente atende um cliente, nós temos que ter essa empatia. O que é a empatia? Nós se colocarmos no lugar da pessoa para saber o que ela está pensando nesse momento, né? Então, vamos lá. No meu atendimento eu sempre gosto de fazer isso, tanto nas avaliações quanto nessa visita do meu cliente para fazer algum procedimento, tá? Então nós temos vários tipos de cliente. Nós temos aquele que é um pouco mais bravo, aquela que é um pouco mais feliz, aquele outro que é um pouco mais revoltado com tudo, né? Então nós temos que se colocar no lugar desses clientes para saber o que provavelmente pode ter acontecido com ele para ele estar tomando essa decisão, né? Então, quando uma cliente vai no meu salão para fazer uma mega transformação, ela vai sair do cabelo natural para ficar muito loira, 100%. Só que eu já faço isso todo dia e, aquilo lá, o jeito que ela tá pra mim, o jeito que ela tá muito feliz, às vezes pra gente não muda muito, porque a gente vê isso todos os dias. Só que não é dessa forma que a gente tem que agir. A gente tem que se colocar no lugar dela e imaginar essa felicidade dela que ela tá e o que a gente vai fazer para tornar ela muito mais feliz ainda. Então vamos lá. O que eu gosto de fazer e o que eu sempre falo para os meus funcionários também nunca fazer na vida, né? Conversar sobre história triste. Porque eu já ouvi uma história de uma pessoa que era da profissão e ela me contou, né? Uma auxiliar dessa pessoa
estava conversando sobre alguma coisa terrível que tinha acontecido. Ah, putz, o fulano bateu o carro e matou a família inteira, por exemplo. E aí essa pessoa começou a conversar com a cliente, tá? E a cliente começou a ficar moada, e pronto. Essa cliente nunca mais foi no salão. E essa cliente ficou tipo, por quê, né? Aí ela chegou, entrou em contato com essa pessoa e perguntou, aconteceu alguma coisa? Por que você não vem mais? Tal. Ela falou assim, olha, eu adoro você, adoro o seu trabalho, adoro o ambiente, adoro tudo. Só que essa notícia que a gente entrou em assunto aconteceu com a minha família. Então, tipo assim, isso foi um baque total para ela. Por mais que todo aquele atendimento que ela teve no salão fosse bom, aquilo causou uma experiência negativa para ela. Então ela chega naquele espaço e ela lembra de quando aconteceu aquilo com a família dela, por causa que uma pessoa comentou. Então você vê como que traz uma negatividade para o espaço e às vezes você está perdendo o cliente e nem sabe por quê, mas às vezes é por causa disso. No meu salão eu não gosto de colocar televisão com notícias lá, porque geralmente as pessoas gostam de deixar nesses casos, né? Deixa lá no canal tal que vai passar sobre o que está acontecendo. Aí começa. Fulano foi assaltado com um monte na cabeça. Fulano foi roubado no carro. E todo mundo que vai estar dentro do seu salão já tem uma história dessa. Tá? Putz, minha tia foi assaltada, um primo do meu irmão. A gente sabe que todo mundo vê as notícias ruins acontecendo. Então, quanto menos você puder ter dentro do seu espaço isso, vai ser muito melhor e muito mais agradável para quem estiver lá dentro. Eu falo isso por mim mesmo. Se eu vou em algum lugar que eu estou vendo que tem uma notícia triste, uma notícia ruim, uma notícia que me desagrade, eu não vou querer mais voltar nesse lugar, porque eu sei que esse lugar é um lugar que não me traz essa paz que eu queria ter. E a gente sabe que o cliente, na hora que ele vai para o salão, ele vai no salão na expectativa de ser diferente, aquela coisa de ser diferente, não ser uma coisa que é rotineira, né? Não, a pessoa, a mulher vai fazer uma escova no salão, por quê? Porque ela não consegue deixar o cabelo igual em casa, então ela quer se sentir bem. O que ela vai fazer? Vai no salão. Beleza, a morena, que é morena natural, nunca fez nada no cabelo, quer ficar loira. Por que ela fica loira? Porque ela quer se sentir bem. Então todo mundo vai no salão para se sentir bem. E se a gente vem com essas notícias negativa toda pessoa e ela não vai conseguir se sentir bem no espaço onde ela queria se sentir bem. Tá? Então se você está com uma dificuldade um pouco de fidelizar os seus clientes, reveja esses aspectos e vê o que pode ser que você esteja fazendo errado. Tá? Mas essa é uma das maneiras que eu mais evito no meu salão de falar de coisas negativas. E finalizando tudo isso, né, eu tenho duas coisas que eu gosto bastante de fazer que traz uma segurança melhor para o cliente no atendimento em si inteiro. Tá? No atendimento que eu conto é assim, é o pré-atendimento, é a avaliação, é o tratamento, o que ela for fazer no cabelo e também um pós do que ela foi no salão. Então sempre que a pessoa marca um horário comigo no meu salão, pode ser de avaliação, pode ser de o que for, eu mando mensagem para ela antes do procedimento, antes dela ir para o salão, perguntando se está tudo ok, se está tudo bem, como que ela está, confirmando esse horário dela. Depois que ela vem no nosso salão e ela vai embora, no dia seguinte a gente manda uma mensagem de satisfação para ela, pedindo uma nota de 0 a 10 e também alguma sugestão que ela tem para o nosso salão e para o nosso atendimento. Isso melhora muito no seu atendimento, porque às vezes você está numa situação que você não consegue observar o que está acontecendo ao seu redor. Sei lá, a sua parede você tá rachada e aquilo se torna normal para você. Só que um cliente acha aquilo meio fora do normal. E aí você não vai saber se o cliente acha ou não. A única hora que você vai saber é na hora que ele te manda essa sugestão. Eu nunca tinha feito isso e eu comecei a fazer isso de uns 2 anos para cá. O meu atendimento melhorou 100%, porque tudo que eu precisava fazer, eu não sabia como fazer e as pessoas começaram a me falar: olha, por que você não faz tal coisa? Por que você não deixa um espaço para o cliente se sentir um pouco mais à vontade? Por que você não faz isso? E aí eu comecei, verdade. Então eu comecei a pegar tudo isso da sugestão e colocar no papelzinho e começar a praticar essa atividade. Então essa foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos sobre atendimento. E é uma dica que eu dou para vocês também, para fazer isso
porque muda totalmente o atendimento e melhora 100% o seu espaço onde você trabalha e também o seu atendimento. Muito obrigado por assistir nosso vídeo, muito obrigado por tudo. Acompanhe nossas redes sociais, me acompanhe no Instagram, acompanhe a Facino, se inscreva no nosso canal, curte aqui embaixo o nosso vídeo. Se você gostar e tiver alguma sugestão do que a gente gravar, do que a gente fazer, pode mandar aqui embaixo também. A gente vai pegar essa sugestão e vamos atender o seu pedido. Muito obrigado.